Cada clique que fazemos, cada vídeo que vemos, cada mensagem que enviamos, na sua essência, é um pulso de luz a viajar a uma velocidade absolutamente estonteante. O nosso mundo digital está literalmente construído sobre a luz. E nesta nossa análise, vamos mergulhar na tecnologia extraordinária que torna tudo isto possível, a fibra óptica. É uma pergunta que raramente nos detemos a pensar, não é? Como é que a informação consegue atravessar oceanos e continentes de uma forma que parece, bem, instantânea? Parece magia, mas a resposta é pura ciência e engenharia. E é exatamente essa a história que vamos desvendar hoje. Mas olhe, para percebermos a verdadeira revolução que foi a fibra óptica, primeiro temos de fazer uma pequena viagem ao passado. Temos de ir à era em que as nossas comunicações dependiam de algo muito mais metálico. Vamos perceber porque é que a tecnologia antiga simplesmente deixou de servir. Pois é, durante mais de um século, os fios de cobre foram a espinha dorsal das comunicações globais. Desde os primeiros telégrafos, passando pelas chamadas telefónicas e até aos primórdios da internet, tudo passava por estes cabos, que basicamente empurravam sinais elétricos de um ponto para o outro. Ok, então, quais eram os problemas do cobre? Bem, o primeiro de todos, a atenuação. Imagine que está a tentar gritar uma mensagem de um lado ao outro de um campo. Quanto mais depressa e mais complexa for a mensagem, mais a voz se perde. Com o cobre, era igual. Para compensar, eram precisos amplificadores, os chamados repetidores, a cada poucos quilómetros. E como se não bastasse, era super vulnerável a interferências. Qualquer ruído elétrico podia corromper a mensagem. Estava claro, o cobre tinha chegado ao seu limite. Se o cobre e a eletricidade eram o problema, a solução tinha de ser uma ideia radicalmente diferente. E se, em vez de empurrar eletrões através de metal, fosse possível guiar a própria luz através de um fio de vidro? E foi aqui que entrou em cena o herói da nossa história. Então, o que é, afinal, a fibra óptica? É exatamente isso. Em vez de um condutor elétrico, temos filamentos finíssimos, da espessura de um cabelo humano, feitos de um material dielétrico, como vidro puríssimo. E em vez de eletricidade, o que viaja lá dentro são pulsos de luz. E a diferença é, francamente, como comparar a noite e o dia. A perda de sinal do cobre, na fibra, é quase nula. A vulnerabilidade a interferências, a fibra é completamente imune. Mas a verdadeira revolução, o que muda tudo, está aqui. A largura de banda. A capacidade limitada do cobre foi substituída pela capacidade colossal da fibra. E de onde vem esta capacidade toda? A resposta está na própria natureza da luz. A sua frequência é da ordem dos 500 bilhões de Hz. É um número tão grande que é difícil de imaginar. Pense nisto como uma autoestrada com bilhões e bilhões de faixas, cada uma a transportar informação. Era simplesmente impensável chegar a algo assim com a tecnologia antiga. Ora bem, a ideia é genial, mas como é que se consegue aprisionar a luz dentro de um fio de vidro e fazê-la percorrer milhares de quilómetros sem se perder? A resposta está em alguns princípios absolutamente fascinantes da física. O primeiro conceito-chave a perceber é a refração, descrita pela lei de Snell. É aquele fenómeno que todos conhecemos, que faz uma palhinha parecer partida quando está dentro de um copo d'água. A luz simplesmente desvia-se ao passar de um meio para o outro, como da água para o ar. Controlar este desvio, essa é a primeira peça do nosso puzzle. Agora, a parte interessante. E se fosse possível controlar esse desvio? É aqui que entra o chamado ângulo crítico. Se a luz, vinda de dentro do vidro, atingir a fronteira com o ar num ângulo muito específico, ela não se desvia para fora. Em vez disso, ela desliza perfeitamente ao longo dessa fronteira, sem escapar. Estamos quase a conseguir aprisioná-la. E aqui está a peça final. A magia acontece quando o ângulo é ainda maior que o crítico. Aí, a luz não escapa, nem desliza pela superfície. Em vez disso, é perfeitamente refletida de volta para dentro, como se batesse num espelho perfeito. E este fenómeno, como a nossa fonte explica, chama-se reflexão interna total. É este o mecanismo básico que aprisiona a luz e faz a fibra óptica funcionar. Já percebemos a física por trás do conceito. Agora, vamos passar para a engenharia e ver como é que estes princípios são aplicados na prática. Vamos, no fundo, dissecar um único filamento de fibra óptica. Bem no centro de tudo, temos o núcleo. Esta é a autoestrada principal, o caminho por onde os pulsos de luz vão viajar. É feito de sílica ou plástico de altíssima pureza, para garantir que a luz se propaga com o mínimo de perdas possível. A rodear o núcleo, temos a casca. E este é o componente que faz o truque todo. É feito de um material muito parecido com o do núcleo, mas com uma pequena, mas crucial diferença. O seu índice de refração é ligeiramente mais baixo. É esta diferença que cria a fronteira perfeita para que a reflexão interna total aconteça, mantendo a luz sempre presa lá dentro. E por fim, a armadura.
Claro que o núcleo e a casca, feitos de vidro, são incrivelmente finos e frágeis, por isso são revestidos por uma capa protetora de plástico. A fonte até menciona o uso de Kevlar, sim, o mesmo material dos coletes à prova de bala, para dar a resistência necessária para instalar estes cabos debaixo de cidades e no fundo dos oceanos. Já vimos a física e a estrutura. Agora vamos afastar-nos um pouco e olhar para o verdadeiro impacto que esta tecnologia tem no nosso mundo. A sua utilização vai muito para além da internet que temos em casa. Longe disso. As fibras ópticas são cruciais em centros de processamento de dados, formam as redes de comunicação das nossas ferrovias, são usadas em sistemas de controle industrial e até vêm enroladas nos cabos de alta tensão, servindo não só para comunicação, mas também como proteção contra raios. E aqui a escala de tudo isto torna-se real. Pensemos nisto por um segundo. Toda a nossa civilização digital, tudo o que nos conecta instantaneamente através do planeta, é construído a partir de incontáveis filamentos de vidro, cada um deles mais fino que um cabelo, a transportar nada mais do que simples pulsos de luz. E isto leva-nos a uma última pergunta. Se a luz foi a base sobre a qual construímos o mundo digital de hoje, com estas velocidades e capacidades que já nos parecem incríveis, que mundo iremos construir com ela amanhã? Que novas possibilidades ainda nos esperam? Fica a reflexão.